Você já começou a organizar o seu próximo ano? Você é da lista daquelas pessoas que já tem suas resoluções, já faz o seu planejamento? Ou é daquele que fala assim, nossa, eu não sei nem o que eu quero? A gente conversou sobre isso ainda há pouco, né, com a neurocientista. A gente não precisa pensar em coisas que talvez a amiga pensa, talvez um empresário pense, talvez uma pessoa que trabalha no escritório pense. A gente pode pensar de acordo com a nossa vida, com a nossa rotina, com o nosso dia a dia, né? Então pense aí no que é que você pode fazer, no que é interessante para você, qual é o plano. Como a neurocientista falou, pode ser ter uma família harmoniosa, deixar minha casa organizada, ter mais saúde, né? Agora vamos lá. De repente, você fala assim, tá, eu penso, eu fiz meu planejamento, mas depois vem um monte de pensamento sabotador. Vem um monte de pensamento dizendo que eu não sou capaz, que eu não consigo, que eu não posso. Isso tudo tem me atrapalhado. Isso tudo tem atrapalhado a minha vida profissional, mas também a minha vida pessoal, porque às vezes a gente tem plano de ter um relacionamento mais saudável. E hoje a gente vai falar sobre essa dificuldade também de manter um relacionamento bom, saudável, porque a nossa cabeça não funciona da forma correta. Eu só tô aqui levantando todos esses pontos para você pensar de que forma esse bate-papo vai te ajudar, tá bom? Eu recebo agora a terapeuta palestrante Lisiane Diurno. Seja bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, né? A gente hoje já falou um pouco de saúde mental, porque a gente falou de Janeiro Branco, das questões aí de comportamento que envolvem a depressão. E agora a gente tem que pensar mesmo nesse ano, o que a gente quer para esse ano. É bom ter esses marcos, né? Primeiramente, né, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, te conhecendo. Obrigada. E realmente, né, a gente começa o ano, o que acontece? A gente começa a ter metas, pensar o que eu quero para esse ano, só que muitas vezes a gente deixa tudo só dentro da mente. E o que é importante? A gente escrever. Quando a gente tira da mente e escreve, é muito mais fácil de realizar. Você está sempre olhando as suas metas, se organizando melhor para você conseguir realizar tudo aquilo. E o que acontece muito? Vem esses sabotadores. Porque se a gente deixa lá dentro da mente, fica, esse ano eu vou começar, vou emagrecer. Esse ano eu vou ser uma mãe melhor. Esse ano eu vou estar... Vai rolando os dias, a gente vai ficando muito no automático. Eu trabalho muito com ansiedade também, né? E o que acontece muito? A gente vai vivendo o dia e vai passando, e aquela meta vai ficando lá para trás. Muitas pessoas, o que acontece? Chega no dia 31 e fala, ai meu Deus, não fiz tantos planos e não realizei quase nenhum ou nenhum. Então, não é pior escrever tudo? Porque depois a gente vai olhar aquilo lá e vai falar, não fiz nada disso. Não é pior? Não vem um sentimento de culpa? Não, ao contrário. Por quê? O que acontece? As metas, tem muita gente que fala de meta, daí o que acontece? Fica muito grande, né? E a gente se frustra. Então, coloque a meta que você consegue realizar. Que nem a gente fala, eu quero emagrecer 20 quilos em 2 meses, sei lá, 3 meses. E o que acontece? Isso tem gente que consegue. Mas muitas pessoas têm essa dificuldade. Então, coloque metinhas, a gente chama de metinhas, ou coisas realizáveis. O que você pode realizar essa semana? O que eu posso realizar essa semana? Essa semana eu vou pintar o cabelo. Uma meta. Aí você fica feliz porque você conseguiu. Uhum. E sempre celebrar essas pequenas metas. Nesse mês, o que eu posso fazer nesse mês? Eu posso ir na academia, nem que seja 2 vezes na semana, aí começa. Nesse mês, essa meta desse mês, o que eu posso fazer? Porque o que acontece? Como a gente estava falando, né? Vem os sabotadores. O que são os sabotadores da nossa mente? É aquela vozinha interna que fica, hoje não, hoje está frio, vamos dormir mais um pouquinho. E daí não vai na academia. Vamos comer esse lanche só hoje. Principalmente quando a gente está muito ansioso, o que acontece? Quer comer o mundo, né? E como eu trabalho, né, com as minhas clientes, minhas pacientes, eu vejo que muitas vezes quer preencher um vazio. E vem esse sabotador e fala, vamos comer só um pouquinho, você merece.
Você está tão cansada, você está tão estressada. E aí, esses sabotadores é que fazem com que a gente vá se descontrolando. E como é que a gente faz para não ter pensamento sabotador? Então, primeiramente, como disse, né, a neurocientista, começar a ouvir coisas boas, mudar a nossa energia, a nossa vibração, né? Muitas vezes, por quê? A gente acorda lá desanimado, muitas vezes cansado. Como mudar essa energia? Como mudar a nossa vibração? Escutando coisas boas, como você fez, né? Abrindo a Bíblia, lendo uma palavra, tendo mais, né, essa disposição de ler, de meditar aquela palavra, fazer uma oração, principalmente uma oração de gratidão, porque nós também temos muito, isso é cultural, de pedir muito. E deixar muitas vezes a gratidão por último. E é o mais importante, é você agradecer porque está vivo, agradecer porque está andando, por ter uma cama, por ter uma casa. Quanto mais a gente agradece, mais energia eleva. E a gente vai se sentindo bem. E esses pensamentos sabotadores, eles vão, né, ficando cada vez mais fracos, vão enfraquecendo eles. Então, quando você tem esse pensamento positivo, uma energia mais elevada, os sabotadores, eles demoram mais para chegar. E se você também pode fazer o seguinte, tem uma técnica, né, tem até um livro que eu gosto muito, que chama Inteligência Positiva, que fala muito dos sabotadores. E como você diminuir esses sabotadores e essas vozes? Você estar mais no presente. E ele fala muito isso. Você estar hoje, vivendo hoje, porque a gente fica muito dentro da nossa mente, pensando o que a gente vai fazer, né? Então é viver hoje. Atenção, minha gente, tá pensando no amanhã, olha lá a comida queimando no fogão. É o agora, é pensar no hoje, tá? E uma técnica... Isso não significa que não vai planejar, mas tem que ver o que é que você vai fazer a cada dia, tá? Por dia. E uma técnica muito fácil que todo mundo pode desenvolver e aplicar é usar os 5 sentidos. Olha que interessante, a gente tem os 5 sentidos, mas a gente está tão no automático que a gente não sabe nem usar, nem não coloca ele em prática e não está no presente. Por exemplo, quando for comer uma comida, antes sentir o cheiro da comida, sentir o cheiro do café. Quando a gente sente o cheiro, a gente está no presente. Perfeito. Quando a gente vê também, né? Principalmente a gente vai para o trabalho, vai para qualquer lugar, a gente nem lembra como é que chegou lá, até às vezes. Às vezes vê um prédio e fala, meu Deus, como construir esse prédio? Nem vi. Por quê? A gente não está prestando atenção. A gente está muito na nossa mente, pensando que vai chegar lá no trabalho, vai fazer isso, vai fazer aquilo. É viver cada momento, não é nem viver o hoje, é viver o instante agora. Isso, esse é o presente. Nesse momento, agora. Agora. Sinto esse cheiro, tô assistindo a Cláudia, tô assistindo a Lízia. É isso. Né? E aí vai prestando atenção. Tô ouvindo o barulho do cachorro latindo. Isso, né? A audição também. Tá. Né? Escutar os passarinhos. Isso, música. da gente trabalhar para não ter esses pensamentos sabotadores, vai ajudar também a gente ter relacionamentos mais saudáveis? Sim, também, né? Porque o que acontece? A gente está muito, hoje em dia, estressado e quer, muitas vezes, né, quer conversar. O que eu falo muito nos relacionamentos, né? Muitas vezes você quer chegar em casa, muitas vezes o marido, às vezes, quer só desabafar, quer contar o que aconteceu. E o que a mulher faz? Ela começa a querer resolver. Ah, faça assim, faça assado, e não sei o quê, porque você é tonto. É ou não é? E daí? E ele só quer desabafar, muitas vezes. E a mulher também, muitas vezes. A gente também só quer desabafar. É isso que eu ia falar. E não quer que o marido dê opinião? Não. Só quer falar. Então, e o que acontece, né? Daí tem a discussão, porque você fica com cara feia, né? E daí começa a se fechar. Perfeito. E esse é o problema dos relacionamentos. Aí que eu falo muito, que entra o trabalho do terapeuta. Terapeuta, o que é o maior trabalho dele? É escutar, muitas vezes. Porque a pessoa quer desabafar. Então vamos explicar um pouquinho para quem está em casa, atenção, vamos explicar aqui como é que é uma terapia. Tem gente que nunca foi na terapia e que fica com esse imaginário. Mas como é que é a terapia? Terapia, eu não preciso de terapia, eu sou uma pessoa ótima, bem resolvida. Fala até assim, só normal? Todos somos, né? Mas de perto dizem que ninguém é. Mas aí você fala assim, tá, mas o que eu vou fazer na terapeuta? Então vamos lá.
cheguei eu no consultório da Lísia. Oi, aí o que eu faço? Eu sento, eu deito, como é que é? Não é lá pra mim é senta. Eu sento, mas tem consultório que a pessoa deita? Tem vários tipos, né? O que faz essa coisa de deita ou não deita? Aí depende do profissional. Tem Tá. alguns que gostam mais que deite, alguns gostam de estar olhando. Tem a coisa da linha psicológica que a pessoa segue, é isso? Tem, isso. Cada um segue hoje em dia tem muitos tipos de terapia. Tá. Né? Não é só aquela tradicional que você deita no divã e fica falando. Aí eu chego lá e vou te Essa aí é o que a gente tem na mente, né? Aí eu vou falar, oi, doutora, tudo bem? E aí? Aí eu começo a perguntar sobre você, como é que você tá, se você é casada, se tem filhos. Aí eu vou contando minha vida toda pra você. Isso. E a gente vai fazendo uma conexão, eu vou deixando você bem à vontade, para que você se abra. Porque muitas vezes o terapeuta é isso, é você... Que nem tem coisas que você não pode contar pra mãe, pra irmã, pra amiga. Tem coisa que a gente não Por pode quê? contar nem pra gente. Então... E, aliás, tem coisa que a gente não conta pra gente, mas que sai na sessão de terapia, não é? E daí, muitas vezes, você desabafando, tirando aquela carga pesada de você, você sai de lá mais leve, mais feliz. E como é que acontecem as mudanças? Porque a gente ouve muito falar assim de processo terapêutico. Como é que acontece essa mudança? Então, no meu processo terapêutico, eu faço o seguinte, eu vou, converso, tem toda essa conversa e eu presto muita atenção em cada detalhe do que você falou. E o que acontece muita coisa que você fala, eu falo, será que isso está relacionado com aquilo? Principalmente na infância, a gente trabalha muito a infância, eu pergunto como é que foi sua infância, adolescência. Porque muito do que eu sinto hoje, talvez tenha começado lá na minha infância, lá na minha adolescência. Isso, o que acontece? Hoje você vem com um caso pra mim, eu não tô bem, tô com problema de relacionamento, ou tô com algum problema físico. Aí a gente vai conversando e através dessa conversa, o que aconteceu? Por que hoje você tá com esse problema, essa queixa? Porque muitas vezes acontece, a gente chama de gatilho. Você pode ter sentido um cheiro, alguém ter falado alguma coisa, escutado uma música que te remeteu àquela memória da infância que você teve algum problema ali. Então, o que a gente faz? Daí a gente descobre, né? Junto com você, a gente descobre qual foi essa memória que está te prejudicando e a gente faz todo um trabalho de ressignificação. Como se a gente, não é que elimina aquela memória, que não vai existir isso, mas a gente vai transformar essa memória para que ela não te doa, não te prejudique. E você lembre dela e fique neutro. E aquilo não te faça mal mais. Quer ver? Vou contar um caso para vocês, hein? Um caso meu. Vou abrir o coração aqui. Atenção. Eu tinha, por incrível que pareça, eu tinha uma timidez quando eu chegava num ambiente novo. Ambiente de trabalho, então, que tinha alguém que falava muito, que chamava muita atenção, eu me travava, eu ficava quietinha. Só que isso me incomodava, doía, porque eu não queria ficar tímida, eu queria ser eu, né? Eu sou espontânea, eu sou falante. Na terapia, gente, voltando nessa história, se abrindo, e volta na infância, volta na... Eu cheguei a um momento, Cláudia, quando eu estava na 2ª série, eu lembrei que eu fiquei muito tímida na mudança do colégio. Não foi nada grave, mas eu me senti ali, sabe, um patinho feio, me senti diferente daqueles alunos, eu ainda não tinha o meu uniforme, porque era colégio novo, então eu estava com uma roupa diferente dos amiguinhos, eu era... É que sabe o que acontece? Aí, na terapia, a terapeuta me ajudou a olhar para aquela situação de forma diferente e ver que eu não era diferente de ninguém, que eu não era menos que ninguém, né? E aí trouxe isso para frente, pronto, resolvi o problema. Então, que nem agora você fala, isso aqui é uma coisa meio boba, né? Mas para uma criança, aquilo é 10 vezes mais. Exato. Então, qualquer coisa que aconteceu na infância, morreu lá o cachorrinho, para uma criança, aquilo lá é gigantesco. E se a gente não trata aquele detalhezinho, a gente vai levando ele pro resto da vida. Vai cada vez ficando, né, adoecendo, porque aquilo vai entrando no nosso... Tudo que vem na nossa mente reflete no nosso corpo. Quase todas as dores que nós temos são emocionais.
É. Tá vendo? E às vezes você tá aí carregando dor, carregando desconforto e não sabe por quê. Foi lá atrás, ninguém teve culpa, aconteceu, foi um sentimento que você teve mal elaborado. E que aí, se você conseguir ressignificar tudo isso, aí fica bom demais. Temos perguntas, vamos levantar um pouco pra gente acordar aqui, ó. Perguntas no nosso video wall e a gente vai ouvir a resposta da Lisian Diurno. Ela diz, sempre que meu namorado me pede em casamento, eu arrumo uma desculpa. Não sei o porquê, mas fico bem desconfortável. Como saber se o problema está em mim e não nele? Adorei a pergunta. Eu posso dizer, né, que realmente é do seu problema. É alguma coisa, é alguma sabotadora, alguma coisa que está lá na infância, como eu já falei, que... A hora que ele fala, te dá esse desconforto, com certeza dá até uma palpitação e ela foge, né? Mas o que ela aí que tá o problema da pessoa, porque de um lado eu tenho certeza que ela quer casar, quer ser feliz, quer ter uma família. E do outro ela tem tanto medo, porque alguma coisa ali da família dela, da mãe, do pai, ou dos avós que tá mal resolvido, que é mais forte que ela. E pode ser uma coisinha assim, pequenininha, como a história que eu te contei. Que ninguém tem culpa, que não foi nada grave, que aos olhos de todo mundo foi normal, que talvez aos seus olhos de adulto agora seja normal. Mas aquela criança reagiu mal, sofreu e tá trazendo esse sentimento. Vem lá do inconsciente, é mais forte que ela, então ela não consegue. Olha que interessante. Tá no inconsciente, então. Isso, fica tudo guardado. Próxima pergunta, vamos lá. Vamos mexer hoje aí nesses traumas, nessas coisas mal resolvidas. A Andréia pergunta, desde criança tenho problemas com meu peso e baixa autoestima. Como saber onde isso começou e por que me sinto assim mesmo depois de adulto e bem-sucedida financeiramente? Então, o que acontece muito, né? O ganho de peso, porque já abaixa a autoestima, né? Quando você está acima do peso. O peso a gente estuda, né? Que é como se fosse a gordura, é uma proteção. Então, tem que investigar do que ela queria se proteger. Muitas mulheres, né? Começam a crescer, a ficar adolescente e não quer que muitas vezes os outros veja o seu corpo, veja como é que ela tá, ou ela é muito tímida, ou qualquer coisa que pode ter acontecido na infância mesmo. E ela começa a engordar para se proteger. A gordura é uma proteção e gera essa baixa autoestima. E mesmo ela sendo bem-sucedida, o que acontece? Um lado dela, ela cresceu muito bem, mas o outro ainda ficou defasado. Então, ela tem que trabalhar tudo isso nela, resgatar isso, uma memória, alguma coisa que dói nela, para que ela possa se libertar. Olha lá, bem interessante, olá, né? André. Olhando a sua história, talvez tenha uma coisica. Gente, o interessante desses processos é que é uma coisica de nada. Às vezes a gente não consegue resolver porque a gente fica pensando que tem que ser um grande trauma. Não, alguém que chegou e abusou, alguém que... Não, pode ser uma coisinha. Alguém que falou assim... Aquela criancinha. Ai, você tá feia, ruim. Você não sei o quê. Só Exato. isso, né? Olha lá. Então vamos tentar trabalhar tudo isso, viu? Núbia de São Paulo, recebi recentemente uma proposta aparentemente boa no meu trabalho para mudar de estado. Porém, estou na dúvida e meu chefe está me pressionando para decidir logo. Sinto que não sou capaz de tal responsabilidade. Tenho medo de fracassar e acabar prejudicando todos. O que devo fazer? Olha aí, ô sabotador. É aquele medo de fracassar, medo de não dar conta, medo, né? Esses medos, a gente tem que tentar expulsar eles, falar, não, eu consigo. Faz aquelas afirmações, né? Eu consigo, eu posso, eu mereço. O que você... E investigar também o que está dentro do seu coração. Sempre para minhas pacientes eu falo, o que o seu coração está dizendo? É que às vezes o coração é enganoso, né? A Bíblia fala que o coração é enganoso, porque às vezes o coração tá lá manchado de tantas histórias mal resolvidas. O que eu penso, sabe, Liz? Eu até falo isso no meu livro, falei dele agora, eu falo sobre isso, que as oportunidades acontecem não por acaso, mas é por merecimento. Então, assim, você tem um chefe que teve um olhar especial para você e te convidou para uma mudança, te convidou para uma posição maior e melhor, é porque você pode. Então, acredite nisso. Não existe assim, ele convidou e eu não sou capaz. Se ele convidou, é porque ele acredita no seu potencial. E você é capaz, sim, com toda certeza. O problema é a pessoa acreditar. Ela tem que acreditar. Que ela é capaz. Então,
acredite em você, né? Porque você pode. Todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos luzes. Muito bom. E vamos lá. Obrigada, Núbia. Força pra vocês. Boa mudança. Priscila de São Vicente. Todo relacionamento meu não dá certo. Acho que tenho dedo podre de verdade. Como posso mudar pra ter um bom relacionamento? Eu até tô né, com uma paciente com esse problema. O que acontece, né? Primeiro, você tem que mudar o que está dentro de você, sua autoestima, você se amar. Muitas mulheres, elas querem encontrar o grande amor, tudo, mas elas não se amam. Elas não se veem bonitas, não se veem, né? E também aqueles outros problemas da infância que estão relacionados. Então, trabalhar tudo isso dentro, aumentar essa autoestima, se sentir bem com você mesma. Ir no restaurante sozinha e sentir feliz de estar com você mesma. Então, isso é muito difícil hoje em dia encontrar. Quando você estiver bem com você mesma, aí você vai encontrar um grande amor. Tomara. Agora, tem que ficar atenta aos sinais também de pessoas que têm algumas características que são nocivas, né? Por exemplo, os homens, tem aqueles que são... os narcisistas, que gostam de ver a mulher sofrer, né? Tem relacionamentos que são tóxicos, doentios. Então, ficar atento também aos sinais que o outro dá. Sabe que quando eu fiz a pergunta, eu pensei também numa possibilidade. Vê se faz sentido. Será que às vezes a gente escolhe uma parceria, homem ou mulher, enfim, um parceiro ruim, como ela falou, dedo podre, né? Pra gente se sentir bem? Muitas vezes, sim. Mas a maioria do que acontece esse dedo podre, que eu entendi, é o homem não tratar você bem, ser muitas vezes abusivo, assim, né? Ser ruim. Isso é porque a gente se sente mal. Mas aí as pessoas vão ver que você tá com um cara que não é legal. E aí vai achar você melhor que ele. E sabe o que acontece muito hoje, olha que doideira, Cláudia? gente, a cabeça da gente. A gente estuda muito ação masculina e feminina, né? Não tem nada a ver com homem e mulher. É ação, é sua energia. As mulheres, elas estão com muita ação masculina. O que é ação masculina? Vai lá e troca a lâmpada, troca o gás. Não espera o homem. Isso é ruim? É ruim. Deixa eu contar pra vocês que tem um casal, que tem uma família, deixa o homem fazer o que então é do senta homem. Aqui. Senta, porque esse assunto aqui rende. Senta aqui, vai. Meninas, atenção, tem uma meninada aqui. Não é pra fazer o que é do homem. Não, ó, tete a tete deixa aqui. ele fazer. Deixa o homem fazer o que ele tem que fazer. Sabe o que acontece? Porque se você faz tudo, ele se sente inútil ali. Ele fica sem o papel dele. Tá vendo? Aí é a hora que ele vai procurar, muitas vezes, desculpa dizer, mas outra que sane isso, que ele possa ter um trabalho, faça alguma coisa por ela. Ele precisa se sentir útil. O homem e a mulher. O amor exigente não tem nada a ver com esse assunto que eu tô falando, que é de dependência química, mas fala assim, o seu amor sem exigência me humilha, o seu amor exigente me engrandece, que é exatamente isso. Então, quando a gente dá pro outro o que o outro é capaz de fazer, a gente humilha o outro, né? E é tudo inconsciente. Não pensa que assim, eu vou fazer porque ele não faz. Deixa ele fazer. E seja feminina, homem gosta de mulher feminina também, tem isso aí. É verdade, meninos? Homem gosta de mulher feminina? Gosta de mulher arrumada, de vestido, de batom. Olha aí, aquela mulher que fica toda horrorosa em casa, né? Tá certo que é bom, de vez em quando fica ali. É que às vezes a mulher pensa assim, eu vou trocar a lâmpada, eu vou consertar essa pia, porque ele vai me olhar e vai falar, eita, mulher porreta. Não, isso não é bom. E é o contrário, deixa o que é do homem, deixa ele fazer. Muito bem. Tenha paciência, respira, conta até 10. Porque eu peço e ele não faz, eu peço e ele não faz. É assim mesmo. Né? Então. Aí vai lá e faz. Aí você fala, isso aqui é seu. Dá o trabalho pra ele. Muitas vezes o problema da traição é porque a mulher tá fazendo o papel do homem. Sabe o que acontece? Muitas vezes você fala e ele não faz. Por quê? Porque você já acostumou ele. Então, desacostume. Tudo tem tempo. Muito bem. E ele vai... Bom, vamos lá. Mais uma pergunta. Vamos mudar aqui de assunto. A Valentina quer saber o seguinte. Tenho 21 anos e ainda não decidi qual profissão devo seguir. Como descobrir meus pontos positivos e usar isso para uma possível carreira? Sabe que a gente tem um teste que chama, perfil comportamental. Tem os 4 perfis e é muito bom para ver o jeito que ela é, o jeito que ela se comporta. Porque tem pessoas que são mais falantes, tem pessoas que são mais caladas, que gostam de escrever, que gostam da parte mais burocrática. Então, vê o que você gosta.
para você se encaixar no lugar certo. Perfeito. Então, Valentina, faz aí, ó, como é que chama? Perfil comportamental. Isso, e eu faço. Se quiser falar comigo, entra lá no Pode Instagram. falar, vou passar o contato já da Lísia Diurno e aí você pode fazer esse teste com ela, Eu faço tá? terapia online também. Ah, que bom. Então, de qualquer lugar do planeta, você pode fazer terapia. Faço. Terapia online é mais barata do que terapia presencial? É, um pouquinho, porque não tem, né, o consultório, o aluguel, tudo, então... Só não vai dar pra fazer terapia online no divã. Ah, dá, você pode ficar com o telefone assim, né? Mas dá muito resultado, Dá resultado. É muito bom, né, gente? Eu sou fã da terapia, eu acho que realmente funciona. Ô, Valentina, uma dica que eu tenho pra te dar é o seguinte, em relação à profissão, é difícil mesmo escolher profissão, sabe? 21 anos, as pessoas às vezes exigem muito de um jovem de 21 anos, mas ainda a gente tá entendendo o mundo, olhando para todos os lados. Então, a minha dica para você, que não é nada psicologicamente falando, é você começar algum trabalho. Faz estágio, ofereça-se para fazer um serviço voluntário, qualquer coisa que seja, porque isso vai te dando noção de quem você é no mundo. E aí vai abrindo possibilidades, oportunidades e você vai se entendendo também. Então, não fique esperando o trabalho ideal. Vá para qualquer um deles, tá? Depois você me conta se não dá certo. Lísia, muito obrigada. Eu adorei estar aqui. Também, foi muito bom te conhecer, te receber. Lisian Diurno tá no Instagram, tudo juntinho, Lisian Diurno, tem canal no YouTube. E o contato via WhatsApp é o 15997192666. 15997192666. Isso. Quer deixar um recadinho para a turma? Quero agradecer, um feliz ano novo, um ano novo cheio de paz, de luz, de amor. E se precisarem, quem estiver muito ansioso, precisar de alguma ajuda, alguma conversa que seja, pode entrar em contato comigo, que eu respondo, adoro responder, adoro ajudar. Muito bem. Muito obrigada. E a gente agradece, Eu porque agradeço. já ajudou bastante. Feliz ano novo para você.